Olá, tudo bom? Muito tempo, né, gente? Por bastante tempo sem vídeo, mas existe um propósito para isso. Existe um propósito no qual eu consegui entender aí, né, perceber algumas ações intencionadas que eu coloquei para ver o comportamento do grupo, o pessoal como é que estava lidando, certo? Então assim, eu faço as coisas, né, bem intencionado, né? É claro que de vez em quando foge um pouco do controle, mas Deus ele está no controle. No vídeo de hoje eu quero falar para você sobre, vamos estar aqui palestrando um pouquinho, conversando, falando com você sobre o local que você está olhando, tá? Todos os vídeos, como vocês sabem, todos os vídeos que eu faço, eles sempre estão ligados uns aos outros, né? Fazem parte, senão fica aí uma live de várias horas e não é o objetivo fazer com que você venha ficar cansado, mas que você consiga entender. Muitas pessoas já me conhecem, vários atendimentos, já passamos aí, né, do número de mais de 1.500 atendimentos totalmente gratuito. Algumas pessoas já tiveram os seus casamentos restaurados, isto é, já tiveram os seus casamentos, tá, no processo de reconciliação e agora estão no processo de restauração. O que a gente fica, né, escutando muito aí pelo YouTube e nesses canais de restauração que falam sobre restauração de casamento é que o marido ou a esposa volta para casa e que o casamento foi restaurado. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O casamento não foi restaurado. Houve uma reaproximação, né, e aconteceu uma reconciliação e daí começa então uma restauração. A restauração ela realmente só vai acontecer quando o marido e a esposa, né, seja o que foi e retornou, conseguem entender porque gasta-se muita energia. Tá? Há uma série de fatores que precisam ser, né, conversados desde o momento da reconciliação. E eu já expliquei aqui falando sobre, né, o processo de reaproximação. Algumas mulheres que estão aí com a sua dependência emocional lá no alto, a sua carência emocional lá no alto, acha que vai prender o marido, né, pela uma relação sexual. Não vai prender ele, simplesmente você vai abrir uma janela ou uma porta para que ele fique com a amante e fique com você também. Também dessa forma é a esposa. Acontece com menos intensidade. A esposa que foi, acontece com menos intensidade dela estar voltando. Mas o fato que eu quero colocar para vocês aqui é o seguinte: para onde é que você está olhando? Para as circunstâncias ou para aquele que pode fazer o milagre? Para onde é que você está olhando? Para as suas orações crendo que as coisas vão acontecer ou para a força do seu braço? Então existem dois pontos que muitas vezes eles se misturam e você não sabe onde começa e aonde termina. O problema é que você coloca o seu olhar, coloca a sua atenção no lugar errado. No lugar errado. Lá vem o Vitor falando de igreja, lá vem o Vitor falando de religião. Bobeira sua, bobão ou bobona que está pensando dessa forma. Porque eu não estou aqui falando de religião nem de igreja, nada disso. Cada um é responsável por si. Se eu vou soltar um vídeo aqui e vou mostrar para você que você que está aí me ouvindo tem uma grande participação, ou posso dizer, você é 100% responsável pelo que aconteceu na sua vida, porque eu trago para minha vida isso. Ah, Vitor, mas por que você está falando isso? Porque nada do que eu estou colocando aqui
eu não passei. Coloquei o meu olhar querendo que os outros se prejudicassem financeiramente. Quem se prejudicou fui eu. Coloquei o meu olhar querendo uma vingança para que o cônjuge, o meu cônjuge, a minha esposa, ela tivesse problema de saúde. Quem teve problema de saúde fui eu. Para quem não sabe, eu tive um câncer, tá, no pescoço, mas para honra e glória do Senhor, todo foi retirado na cirurgia. No dia 16, agora de 2023, no dia 16 de junho, dia 19 de junho, desculpa, 19 de junho eu estava no hospital fazendo a cirurgia e, para quem conhece aí, viu o vídeo, eu dei um testemunho sobre o momento da anestesia. Se você não viu, procura aí no canal que você vai ver o momento da anestesia. E muitas coisas que Deus falou comigo nesse processo da anestesia, hoje eu estou aplicando com muita tranquilidade, porque eu sei que você não está preparado para poder entender. Então eu vou com muita calma, eu vou com bastante tranquilidade, porque quando se trata de lugares assim extremamente distantes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós temos a nossa irmã Tainá. Tainá tem sempre contato comigo, mas Tainá mora em Goiânia. Camila mora em Goiânia. Vilma mora em Madrid. Leila mora em Minas Gerais. Então são distâncias, tá, onde a gente não pode estar sempre acompanhando. Então, e pessoas com culturas, com sistemas de valores, com sistemas de crença, com sistemas familiares. Então eu tenho todo esse cuidado. Mas o que eu não posso é ouvir nos atendimentos as mesmas reclamações. E é por isso que esse vídeo eu falo, para onde que você está colocando a sua visão, o seu foco, o seu olhar? Porque se você estiver colocando o seu olhar naquele que foi, lamento dizer para você, você vai entrar em depressão, ansiedade e você vai se lascar todo. Você vai se lascar toda. Porque não vai funcionar. E aí, você vai passar 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos no deserto. É claro que tem pessoas que podem estar nesse processo de 5 anos, 4 anos, 6 anos no deserto por uma opção e de estar muito bem posicionado, porque eu conheço muitas pessoas que estão, tá, não tiveram a reconciliação, não entraram no processo de restauração de casamento, dos seus casamentos, mas estão muito bem posicionadas, a sua identidade está ativada, ativaram a identidade, conhecem, essas pessoas estão muito próximos a mim. Eu não vou citar nomes aqui, é claro, mas estão muito próximos. E eu sei, ao ponto de permanecer aí, né, numa, vamos dizer, numa abstinência de quase 65 dias sem uma postagem aqui no canal, e essas pessoas, né, essas irmãs e esses irmãos, não deram nenhum tipo de alteração. Eu só tive novos atendimentos, justamente porque, como eles se aproximaram mais e têm a mente e o coração ensinável, conseguiram entender que precisam tirar o foco, tirar o olhar do cônjuge, porque quanto mais você olhar para o problema, mais do mesmo vai vir sobre a sua vida. E a Bíblia fala sobre isso. O livro de Jó, ele nos dá a certeza disso, que o que Jó temia, aquilo que ele mais temia, veio sobre a vida dele. Então eu quero que você entenda que eu não estou chamando você
para uma igreja, até porque todos, né, moram extremamente distante de mim. Então, se eu estivesse fazendo isso, eu estaria buscando para minha igreja as pessoas aqui, e não é o objetivo. O objetivo é fazer você, primeiro, ponto, a sua dependência emocional precisa estar curada. Enquanto você estiver olhando para as circunstâncias da separação, você não vai ter resultados da sua dependência emocional curada, trabalhada, bem elaborada. Outro ponto é a carência emocional. Muitas, principalmente as meninas, elas acham que cedendo ao sexo com o ex-marido vai fazer com que ele volte para casa. E é mais do que provado que isso não acontece. O que vai acontecer é que ele passa então a entender que ele tem a amante que ele tá e a esposa aceitando a situação. E ele passa a ter duas mulheres então. Para esse homem que já vive debaixo de uma promiscuidade, é algo muito bom. Sendo que para aquela que fica, para a esposa que está ali buscando, orando pela restauração, é algo extremamente difícil e perigoso. Porque se ele se envolveu com uma mulher, com uma prostituta, tá? E essa prostituta é a amante, porque eu vejo que uma mulher, tá, séria, ela de forma alguma ela se permitiria entrar, fazer parte de um término, né, da destruição de uma casa, de um lar, de uma família, de filhos, porque há uma bomba que cai dentro de um relacionamento quando o marido trai a esposa ou quando a esposa trai o marido. Eu sei como é que funciona, porque eu senti tudo isso. O que eu passo para vocês é exatamente o que eu senti. Foram mais de 5, vou dizer assim, mais de 7, né, traições que eu descobri. Então, lutei contra a minha mentalidade, contra as minhas construções psíquicas para fazer e ter, tá, uma ressignificação ao ponto de simplesmente falar para você assim, ó, tira o foco, porque se você permanecer olhando para essas circunstâncias, o que vai acontecer com você é simplesmente mais do mesmo. Mas, Vitor, o que é mais do mesmo? Se você está com medo, mais medo vai vir sobre a sua vida. Se você está ansioso ou ansiosa, mais ansioso e ansiosa, mais ansiedade vai vir sobre a sua vida. Se você tem dúvida do que vai acontecer, mais dúvida vem sobre a sua vida. Mas quando você tira o olhar desses problemas, desses filhotes, tá, que o medo, né, que a dúvida, ao cruzar um com o outro, gera esses filhotes todos, e você mesmo acaba alimentando. É difícil? É difícil. Os atendimentos são gratuitos e não tem limite. A única coisa que eu falo é você precisa ter um pouco de paciência. Por quê? Porque são muitas pessoas e, além de ser muitas pessoas, eu também tenho as minhas atividades, né, profissionais, então, mas é a mesma coisa sempre. São irmãos e irmãs falando a mesma coisa e eu repetindo com muita paciência, com muito carinho, a mesma coisa. Você precisa parar de olhar para isso. Você precisa parar de olhar, você precisa mudar o seu olhar. Porque enquanto você estiver olhando para as circunstâncias que se apresentam para você, mais dessas circunstâncias
vão vir sobre a sua vida. E isso é bíblico, isso está aí. Isso está aí para você. Jesus fala, Jó fala, o livro de Provérbios fala, Isaías fala, nos livros, né, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João fala sobre isso. Quanto mais você olha para o problema, mais do mesmo vai vir sobre a sua vida. Agora, imagina se você começar a olhar para a alegria, para o amor, para a vontade de querer perdoar, porque perdoar não é um sentimento que você vem esperando acontecer. Vou esperar que o meu coração, que é um verdadeiro sepulcro caiado, né, um túmulo de defunto, cheio de pecados e concupiscência da carne, que esse coração amargurado, entristecido, com ódio, raiva, rancor, venha gerar em você sentimento de perdão, fazendo com que você venha perdoar. Eu já tive vários atendimentos onde as pessoas, as irmãs falaram para mim: Vitor, não faz sentido o que você está falando. Eu fui a pessoa, tá? Vítima, eu sou a vítima. Não faz sentido, eu não tenho que perdoar. Eu falei, então tá tudo certo. Enquanto você não perdoa você continua vivendo nesse lamaçal de bosta que você está vivendo. Você continua vivendo nessa lama, se afundando cada vez mais. Como muitos canaizinhos de restauração falam aí, né? Realmente, a falta de perdão é você beber um copo de veneno todo dia. É você que está se matando. Mas, Vitor, como é que você pode falar sobre isso? Eu posso falar sobre isso pela cirurgia que eu fiz, a retirada do câncer. Isso foi consequência de falta de perdão. De falta de perdão. Quando é que as coisas vão acontecer na sua vida? São sementes. Cada semente tem o seu tempo. Eclesiastes fala sobre isso, que tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de plantar e o tempo de colher, tempo de sorrir e tempo de ficar triste. Então, Marcos fala sobre, né, aquilo que sai de você é o que contamina você. Então, percebe só, enquanto você não libera perdão, enquanto você fica olhando para as circunstâncias, enquanto você fica olhando para o que ele está fazendo, enquanto você fica olhando no Instagram dela, enquanto você fica, você pegou, o João pegou e se colocou de lado, a Maria pegou e se colocou de lado, e está vivendo, como a nossa irmã Tainá fala, vivendo, orbitando na órbita do cônjuge. Enquanto o cônjuge está vivendo uma novidade de vida e está prosperando. Por que o cônjuge começa a prosperar muito quando ele se envolve com uma amante? Mas, Vitor, isso não deveria ser diferente? Né? Ele não vive debaixo de maldição? Sim, ele está vivendo, biblicamente, ele está vivendo debaixo de maldição, sim. Sendo que ele está vibrando uma energia extremamente alta, que é a energia do amor. Ele está gerando essa energia, essa frequência de amor, de paixão, tá? De felicidade. E isso faz com que as coisas, ele vem e atrai para ele essa felicidade, essa alegria. E automaticamente o que ele vai fazer? Porque ele vai querer sair com a amante, ela vai querer. Muitas mulheres também acabam bancando o homem, porque eles estão dentro dessa frequência, né, de harmonia, de felicidade. Eu não estou falando sobre maldição do adultério. Eu estou falando sobre frequência de energia que eles estão, por estar amando, por estar feliz, né, por estar, né, nessa novidade de vida, enquanto você está olhando no Instagram, no Facebook, no status. E aí o que se gera em você? Gera raiva. Quanto mais raiva vai vir sobre a sua vida. Gera tristeza, você chora, você fica deprimido, deprimida. Quanto mais disso vai vir sobre a sua vida. Isso tudo é porque você está olhando para um lugar onde você não tem que olhar.
Nossa, Vitor, mas isso é difícil? Não, não é difícil. É decisão. É decisão. Você precisa decidir. E como você faz com que essa sua decisão permaneça sempre latente ali, permaneça sempre na sua frente, forte, firme? Aí eu digo para você, essa decisão só é possível quando a sua identidade está ativada. Essa é a sua chave que você precisa virar. Como virar a identidade? Como, Vitor, eu vou fazer a minha identidade? Primeira coisa que você tem que ir é em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e entender que você foi feito à imagem e semelhança dele, e não foi feito para uma religião, que é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você imagina ou pensa, esse habita em você. É a partir dessa certeza de quem está dentro de você é que você pode tomar decisões sabendo que, em Coríntios fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Vitor, e qual é o propósito? Aí eu digo para você, o seu bloqueio tem a ver com o seu propósito. Como vou descobrir o meu bloqueio? Aí é uma questão que você tem que olhar para dentro de você e começar a entender quais são os seus bloqueios e o bloqueio gênese, né? O bloqueio principal que vai haver, que tem essa linkagem com o propósito da sua vida. E aí quando você consegue descobrir, e não me mande mensagem querendo que eu descubra o seu bloqueio, que eu não sei qual é o seu bloqueio, mas o seu bloqueio tem consequência, não tem linkagem, tem um link, tem ligação com o seu propósito. Enquanto você está olhando para o problema, você deixa de buscar em você o seu bloqueio para que você possa entender o seu propósito e então comece a transbordar na vida de outras pessoas. E quando você começa a transbordar na vida de outras pessoas, você está fazendo simplesmente aquilo que Deus deseja e quer muito que você faça. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o que ele quer. É um mandamento. De 613 mandamentos foram reduzidos em 2 e simplesmente Jesus colocou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se tiver muito difícil de entender o que eu estou falando, você pode mandar uma mensagem para mim no WhatsApp que a gente conversa sem problema nenhum. E eu quero que você entenda que eu não estou aqui falando sobre religião, sobre igreja, sobre doutrina. Pelo contrário, quem me conhece sabe que eu acabo, de certa forma, combatendo, tá, essa alienação religiosa que muitos estão dentro e não conseguem ouvir o que eu estou falando. Então, por isso que eu falo, poucos são aqueles que, quando se aproximam de mim, com o coração aberto e ensinável, consegue sair do lamaçal que se encontra. Ah, o lamaçal do problema? Não. O lamaçal que não consegue entender aonde é que você está. Você precisa sair. Um doente não cura outro doente. O doente precisa ser retirado e levado para um centro de tratamento intensivo para que ali possa ser tratado, num hospital, seja lá onde for. E quem está doente nessa história? O cônjuge que foi ou você que está nesse processo de surto psicótico? Desse surto psicológico? É você. É você, porque ora você está no passado, vibrando depressão, ora você está lá no futuro, gerando ansiedade, e você deixa de viver o agora. Quando você vive o agora, eu vou falar uma coisa para você. Muitas pessoas abrem a boca e dizem assim, né? Que Deus construiu o mundo em 7 dias, né? Mas se você pega e divide isso aí, Deus ele fez em 24 horas. Cada dia 24 horas. E no final ele falava, e ele viu que era bom. E viu Deus
que era bom. Então Deus fez em 24 horas. Ele foi passo a passo criando tudo dentro de um período de 24 horas. Então, o que passou já está construído. Então, o que passou não tem o que você fazer. Se você agrediu alguém verbalmente, se você fez de uma outra pessoa vítima, você pode sim chegar a essa pessoa e falar com ela, pedir perdão e algo mais desse nível, para que você possa liberar, tá, esse campo energético que está em cima de você, para que as suas orações possam ser respondidas. E eu vou falar sobre isso aí mais um pouco, tá? Porque perdoar é você liberar de fato, perder mesmo. Perdoar é perder no ar, soltar. Por mais que você lembre, isso daí não vai te fazer. Por mais que você lembre e tenha algum tipo de dor, isso não paralisa você, porque a sua identidade foi ativada, você sabe quem você sabe quem é o seu pai e você sabe qual é o seu propósito. Então você continua caminhando, sabendo que ele vai trabalhar do outro lado. E se o meu cônjuge não voltar para casa? É porque eu estou orando pouco? Mais uma vez eu falo para você, você está olhando para o lugar errado. Porque se você tivesse o poder de fazer ele ou ela voltar para casa, ele já estaria de volta. Então, você está olhando para o lugar errado. Você precisa olhar para aquilo que você foi chamado. E lá do outro lado, quem vai trabalhar é o Espírito Santo. Quanto tempo? O tempo não importa, porque você vai decidir que você precisa trabalhar o seu agora. E conforme você vai trabalhando o seu agora, você vai vendo resultados com o que você está fazendo, com o que você está transbordando na vida do outro, o cônjuge passa a ser secundário. E eu vou soltar um vídeo aqui, mais para frente, que vai dar logo soltar uma bomba na cabeça de vocês, tá? Porque tem muita gente que fica desesperada com essa maldição que abrem a boca aí, esses canaizinhos de restauração, falando sobre primeira aliança, segunda aliança, terceira aliança. Engraçado, né, gente? O cara estupra, mata, rouba a igreja, faz e acontece, e Deus, a palavra diz que perdoa. Mas o povo simplesmente nomeia uma aliança, uma segunda aliança, uma terceira aliança e um monte de aliança, e isso é um pecado imperdoável. Isso é uma falta de ensinamento sobre esses assuntos. Por isso que eu estou falando para vocês. Estou aqui fazendo e vou fazer de tudo para que a sua mente possa abrir e que você possa entender. Porque se você deixar de olhar para o problema simplesmente é solucionado. Por quê? Porque Deus tem como solucionar esse problema. Porque você começa a fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Entrando nessa interação com o seu propósito, você está enviando essa mensagem para Deus, dizendo assim: Senhor, eu estou descansando. Vitor, você falou de descanso. Isso é difícil. Não, não é difícil. Mas você só vai conseguir descansar quando você tiver a sua identidade ativada, sabendo que, mas eu conheço Deus. É mentira, você não conhece Deus. Você conhece Deus só pela letra, né? Pela palavra escrito Deus. Porque se de fato você conhecesse quem é Deus, o que Ele fez na sua vida e o que você precisa fazer para cumprir o propósito, você não estaria nesse momento
olhando para o desespero que o marido foi embora, que a esposa foi embora, que a esposa está com um homem, que o marido está com a amante, que foi dividido, que fez o divórcio, que fez isso, que fez aquilo. Isso mostra que não existe descanso nenhum. Então eu estou aqui, vou esfregar na sua cara, tá? Na verdade, não vou esfregar na sua cara, eu vou denunciar você para você e mostrar a você que você está totalmente errado. Que você está totalmente errado. Agora, só não posso fazer essa denúncia se você não quiser. Infelizmente, eu não tenho como lhe obrigar. As pessoas que caminham mais próximo de mim estão com resultados extremamente, elevados. Estão com a mente totalmente elevadas, totalmente maduras. E eu já soltei um vídeo falando sobre maturidade, que na sua fala, a sua fala revela a sua maturidade. Por isso que eu passei, então, a pedir áudio nos atendimentos. Manda um áudio para mim, porque no áudio eu já consigo identificar o que está acontecendo, a maturidade da pessoa. E eu não posso aqui fazer com que você entre em alguma escola religiosa, porque eu não tenho esse poder. Eu preciso fazer com que você entenda quem é o seu pai e que ele habita dentro de você. Quando você tiver essa sua identidade ativada, você vai ter certeza que resultados vão vir sobrenatural na sua vida. Então não olhe mais para o problema, por mais que o problema esteja piscando na sua frente. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Você só precisa saber de algumas coisas, que a decisão é o principal nessa história. Essa decisão parte de você. Eu não posso fazer, infelizmente, nada que force você. Eu tenho que te dar o conhecimento, eu tenho que te dar o ensinamento para que você possa avançar. Mas você precisa se permitir a receber isso daí. Agora, vai ter choques, tá? De religião, vai ter choques de doutrina, vai ter choque, sim, choque da sua parte, das suas crenças, daquilo que você acredita e do que eu estou falando. Eu quero simplesmente fazer aquilo que Jesus falou. Vamos trocar de fardo. Eu pego o seu fardo, que é pesado, e te dou o meu fardo, que é leve. Mas você precisa pegar o fardo de todo mundo para carregar e ficar torto, né? Ficar torta nessa caminhada aí. E é ruim isso para você, que você não vai conseguir se dedicar àquilo que tem que se dedicar, fazer o que tem que ser feito. E eu prometo a você que eu vou ser mais direto, para que você possa entender. Mas esses vídeos aí estavam para ser liberados, né, algum tempo atrás, bastante tempo, né? Foram quase 2 meses sem vídeo, mas está tudo certo, está tudo bem, certo? Sem estresse, sem nenhuma crise, né? Estamos de volta aí. Se você chegou até esse momento e precisa de ajuda, você pode me mandar uma mensagem. Se você está assistindo esse vídeo e já tem o meu WhatsApp e tem dúvida, pode mandar mensagem sem problema nenhum. Lembrando que se você não estiver no grupo, você pode me pedir para entrar no grupo, que você vai ser bem-vindo lá. No grupo eu vou começar a soltar conteúdos mais focados, tá? Mais focados em cima disso, ensinamentos mais profundos para que você possa avançar, tá? Porque o objetivo é avançar cada vez mais e isso vai ser colocado para vocês, tá bom? Então, estamos aí chegando a 35 minutos de vídeo. Para quem não conseguia fazer 2, 3 minutos de vídeo, aí hoje 30 minutos assim é fácil. Eu não sei o que acontece, como eu sempre digo, mas a hora voa, né? A hora voa. Então, eu agradeço você que chegou até aqui. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo. Não fica olhando para o problema.
tira o seu olhar do problema. Enquanto você tiver com o seu olhar no problema, você vai receber mais alimentos do mesmo problema que você está olhando. É assim que funciona. A Bíblia mostra e é bem clara sobre isso. Você só não quer entender, porque tem muitas pessoas que leem a Bíblia, que escutam a Bíblia de uma forma que convém. Isso me convém, isso não me convém. Então eu não sigo por aqui, eu vou seguir por aqui, que isso é melhor. Não é assim que funciona, tá bom? Jesus fala sobre isso, fala sobre uma liberdade, tira totalmente o peso sobre a sua vida. Não olhe, por mais que você esteja em dúvida, não fique olhando para o problema. Não fique olhando. Quanto mais você olhar para o problema, mais esse problema vai ter uma comunhão com você. E difícil vai ser de você sair dele. Porque quando ele abraça, ele traz outros. E você, eu e qualquer pessoa somos especialistas em criar problemas, em criar construções mentais que faz com que a gente fique dentro de uma prisão. Por isso que eu falo, nós temos o poder de dominar as nossas emoções e controlar os nossos pensamentos. Se você não está controlando os seus pensamentos, é porque você não sabe quem você é, não sabe quem é o seu pai. Tá bom? Um beijo no coração e assim, eu esqueci. Se você gostou, dá o seu like aí, tá? E não precisa compartilhar não, caso você não queira, tá? Mas dá o seu like porque esse conteúdo chega a outras pessoas. Um beijo no coração e até o próximo vídeo aí, tá? Em nome de Jesus.